Olá pessoal, agora vamos falar sobre um assunto extremamente importante que são as equações e sistemas de primeiro grau. A introdução. Equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade. A palavra equação tem o prefixo equa, que quer dizer em latim igual. Aí nós temos os exemplos aí, 2x mais 8 igual a 0, 5x menos 4 igual a 6x mais 8. E 3a menos b menos c igual a 0. Aqui nós temos o a, o b e o c no lugar da variável x, tá bom? Não são equações. 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Porque ele não é sentença aberta e não possui incógnita. Você não possui x ou não possui nenhuma outra letra para você encontrar um resultado. Não existe uma variável. X menos 5 é menor do que 3. Isso aqui não é uma equação porque não é igualdade. Olha o sinal de menor aqui. E 5 diferente de menos 2. Também não é sentença aberta e nem igualdade. A forma geral de uma equação de primeiro grau. A equação geral do primeiro grau é da forma ax mais b igual a 0. A diferente de 0. Sempre lembrando, pessoal, que quando nós tivermos, por exemplo, ax, como neste caso, nós estamos querendo dizer que é a vezes x. Ou se por acaso nós tivermos 2x, isso aqui significa que é 2 vezes x. Então, exemplo, considere a equação 2x menos 8 igual a 3x menos 10. A letra x é a incógnita da equação. E incógnita significa desconhecida, ou seja, ele é o valor desconhecido naquele momento. E além disso, tudo que antecede o sinal de igualdade denomina-se primeiro membro, que é essa parte aqui, ó. Esse primeiro pedaço aqui antes da igualdade é o primeiro membro. E o que vem depois do sinal é o segundo membro. Certo? Então, uma equação não só de primeiro grau, mas qualquer equação, ela é sempre formada do primeiro membro e do segundo membro. A forma geral de uma equação de primeiro grau. Qualquer parcela ou pedaço de qualquer um dos membros é um termo da equação. Então, a equação do primeiro grau na incógnita x é toda equação que pode ser escrita na forma ax igual a b, sendo a e b números racionais e a sempre diferente de zero, hein, pessoal? Conjunto verdade e conjunto universo de uma equação. O conjunto universo é o conjunto de todos os valores que a variável pode assumir, indica-se pela letra 1. E o conjunto verdade é o conjunto dos valores de u que tornam verdadeira uma dada equação, e indica-se por v. Por exemplo, determine o número inteiro que satisfaz a equação x mais 2 igual a 5. O conjunto dos números inteiros é o conjunto universo da equação. O número 3, que satisfaz a equação, ou seja, que é a resposta da equação, forma o conjunto verdade, podendo ser indicado por v igual a, abre chaves, número 3 entre as chaves, que é o resultado da equação. Observações. O conjunto verdade é subconjunto do conjunto universo. Ou seja, o conjunto verdade está contido dentro do conjunto universo conforme escrito aqui. Esse Czinho aí está contido, está bem? Se o conjunto universo não for citado, devemos considerar como conjunto universo o conjunto dos números racionais. Lembra dos números racionais? Aqueles que podem ser na forma de fração, por exemplo, 1 sobre 2 é um número racional,
ou o número 1 também é um número racional, porque na verdade ele tem um número, deixa eu colocar aqui em vermelho, o número 1 escondido aqui dividindo este número inteiro, certo, pessoal? Então, ele faz parte dos números racionais também. E aí, como resolver equações do primeiro grau? Para resolvermos equações do primeiro grau, devemos sempre lembrar que podemos transformar uma equação em outra equação equivalente mais simples. Ou seja, podemos sempre simplificar uma equação. Que mais? Podemos adicionar ou subtrair um mesmo número desde que de ambos os membros da igualdade. E isso não vai alterar a equação, certo, pessoal? Então, nós podemos adicionar ou subtrair um mesmo número desde que de ambos os membros da igualdade. Membros são os lados, lembra, pessoal? Tem o igual, aí tem o primeiro membro e tem o segundo membro. E C, podemos multiplicar ou dividir ambos os membros de uma equação por um número diferente de zero, sempre obtendo o mesmo resultado, ok? E aí, como resolver equações do primeiro grau? Aí eu trouxe aqui, para exemplificar as coisas que foram faladas no slide anterior, o que devemos fazer aqui, ó. Por exemplo, se nós quisermos somar 6, nós temos que fazer 6 mais x menos 5 igual a 0 mais 6, certo? Vocês precisam colocar, somar os 6 dos dois lados, para que o resultado da equação continue sendo o mesmo. Isso é só um artifício que nós utilizamos às vezes para nos ajudar a resolver certas equações, certo, pessoal? Que mais? Nós podemos também multiplicar 4x igual a 8 por 3. Como que vai ficar? Vai ficar 3 vezes 4 vezes x, que é igual a 8 vezes 3. Certo, pessoal? E agora vamos resolver a nossa primeira equação de primeiro grau. Você pode ter uma equação de primeiro grau nesse formato aqui. O que nós devemos fazer? Esta setinha aqui significa C, então. É só para nós fazermos a passagem, a transformação desta equação para uma outra equação equivalente. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte, nós podemos passar o menos 8 para o outro lado, só que ao invés de somar, passaremos subtraindo, ao invés de subtrairmos, nós passaremos somando. Então, isso vai ficar 2x igual a 10 mais 8. Sempre que nós passarmos um dos componentes de um dos membros de um lado para o outro, nós devemos inverter o sinal, certo? E aí o próximo passo aqui é 2x igual a 10 mais 8, 18. Próximo passo, x é igual a 18. Nós temos esse 2 aqui, nós vamos passar para o outro lado. Esse 2, ele está multiplicando o x. Sempre que você encontrar um número junto com alguma letra, esse número está multiplicando, subentende-se que esse número está multiplicando esta letra, ok? Esta incógnita. Então, o 2 vai passar dividindo. E aí, a resposta final desta equação é x igual a 18 dividido por 2 igual a 9.
Vamos resolver mais uma. Então, aqui nós temos 3 menos 7, o 7 que multiplica 1 e o menos 2x, igual a 5 menos, o menos ele vai multiplicar o x e o 9. Ele sempre multiplica o sinal ou o valor que estiver fora do parênteses, ele sempre multiplica o que está dentro do parênteses de forma distributiva. Então, vamos lá. Aqui, então, nós temos 3. A primeira coisa que nós vamos fazer é a multiplicação. 7 vezes 1, 7. 7 vezes menos 2, mais 14x, igual a 5 menos multiplica x, vai ficar menos x, menos 9. C somente C. Então, agora nós temos 3 menos 7 mais 14x igual a 5 menos x menos 9. Então, vamos juntar os componentes que são iguais. Por exemplo, 3 menos 7 vai dar menos 4. Mais 14x igual a 5 menos 9 vai dar menos 4. Menos x, C somente C, menos 4 eu copio, eu vou passar esse menos 4 aqui, somando, mais 4, mais 14x, mais x, que é igual a 0. Eu não deixei nada do outro lado, no segundo membro dessa equação. E aí, menos 4 com mais 4, anula. 14x mais x é igual a 15x, igual a 0. Agora eu passo 15 dividindo para o outro lado, x igual a 0 dividido por 15. Isso é igual a 0. Com o tempo vocês vão pegar a prática de fazer essas movimentações de um membro para o outro, tá bom, pessoal? Mas vocês vão precisar treinar bastante. E aqui nós resolveremos algumas equações, mas não agora, ainda está faltando assunto aqui para nós vermos. Então vamos continuar. Os problemas de primeiro grau. Eles são problemas cujas relações envolvem uma equação do primeiro grau. Para se resolver um problema do primeiro grau, devemos a. Chamar de x o valor que o problema está pedindo, certo? Transformar em linguagem matemática o enunciado do problema. C. Montar a equação do primeiro grau correspondente. E D. Resolver a equação e interpretar a resolução de acordo com o enunciado do problema. Então, vamos fazer tudo isso na prática, certo, pessoal? Anotem isso tudo aí no caderno de vocês, para vocês relerem isso depois. Mas agora nós vamos aplicar o que nós lemos agora. Então, aqui nós temos exemplos de transformação de linguagem comum para linguagem matemática. Então, o dobro de alguma coisa é 2 vezes x. A linguagem matemática é 2 vezes x. Quando alguém, então, falar para você, quando o examinador no enunciado pedir o dobro de um número qualquer, e esse número for a incógnita, então você vai escrever isso 2x, ok? A metade de um número pedido é x sobre 2, certo? 3/4 de um número pedido é 3 sobre 4 que multiplica x, ou, isso é a mesma coisa
Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ou 3x sobre 4. Eu gosto de trabalhar com 3x sobre 4. 4. 3 números pedidos consecutivos. Então, quando o examinador pedir 3 números consecutivos, significa que ele está pedindo aquele x, o x mais 1 e o x mais 2. O que mais? O triplo do sucessor de x mais o dobro do antecessor de x. Então, quem que é o sucessor de x? Não é x mais 1? O triplo do sucessor de x mais 1 é 3x mais 1. E o dobro do antecessor de x. O antecessor de x é x menos 1. 2 vezes x menos 1 é o dobro do antecessor de x. Que mais? A metade de x menos a terça parte de x. Isso significa x sobre 2 menos x sobre 3. O quádruplo do triplo do sucessor de x é 4 vezes 3 vezes o sucessor de x, que é x mais 1. E 8, o sucessor de x mais a terça parte do antecessor de x. O sucessor de x é x mais 1, mais a terça parte do antecessor de x é 1/3, o antecessor de x é x menos 1. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajude-nos inscrevendo-se no nosso canal, dando um like ou compartilhando o nosso vídeo. Muito obrigado!